Atenção! Começa agora uma teleaula de elementos de máquinas do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 41. Bons estudos! Ô Silva, dá uma chegada aqui, por favor. O que foi, tio? Esse torno aqui, ele tá fazendo um ruído super estranho. Tô quase apostando que é problema de lubrificação. Esquenta não. Aliás, isso me lembra uma ocasião em que me furou um pneu, rapaz. Tirei a roda. Quando eu mexi na panela do freio, estava pelando. Soltei a panela, era o rolamento. Pifou. Não havia sido lubrificado direito, estragou. Aqui, ou tem lubrificante de menos, ou colocaram o lubrificante errado. Vamos dar uma olhada. Isso é uma coisa que você tem que saber, e saber bem, Titão. Se você quiser saber também, preste atenção nessa teleaula de hoje, porque vai ser só sobre isso. Na teleaula de hoje você vai ver os tipos de atrito e os problemas que ocorrem por sua causa, a importância da lubrificação, os tipos de lubrificantes e vai ver ainda como escolher o lubrificante adequado a uma determinada situação. A nossa teleaula está pronta para começar. Vamos nessa, que é hora de aprender. Célio, você já reparou que existem várias montagens de peças e sistemas mecânicos que só funcionam direitinho com a lubrificação correta? Claro. E você reparou que aqui em cima tem lubrificantes de vários tipos? Pois é, mas antes de estudar lubrificantes e o que é lubrificação, eu acho que a gente precisa saber o porquê se lubrifica um motor ou uma máquina. Isso é fácil. É por causa do atrito entre as peças. Mas o que é o atrito? O atrito é o choque entre duas peças. É quando duas superfícies raspam e... Eu sei o que é atrito, mas é difícil explicar. Pois é, a gente sabe o que é na prática, mas na hora de explicar se embanana todo. E você, saberia dizer o que é atrito? Atrito é a resistência ao movimento entre duas superfícies em contato. É assim, Tito. Quando duas peças em contato se deslocam, ocorre o atrito entre elas. E mesmo que a superfície esteja lapidada, polida, retificada, sempre vai haver uma pequena reentrância, uma pequena saliência. Quer dizer que o atrito acaba causando problemas na peça, como por exemplo o aumento da temperatura. Mais do que isso, vai acabar ocasionando o desgaste da superfície, a corrosão. Esse friccionar, esse raspar de uma peça com a outra, vai fazer com que as superfícies soltem partículas que vão se acumulando, aumentando ainda mais o problema. E a lubrificação acaba reduzindo o atrito. É isso aí. Olha, eu vou simplificar ao máximo. É o óleo que a gente coloca na dobradiça da porta, por exemplo. Nas máquinas, o lubrificante vai reduzir o atrito, formando uma película de proteção entre as peças. Um lubrificante é uma substância colocada entre as superfícies para diminuir a resistência ao movimento. Bem, vamos tentar explicar isso melhor. Eu estou aqui numa indústria que produz lubrificantes e eu vim conversar com o Dilson, que é analista químico. Dilson, explica pra gente que tipo de trabalho vocês fazem aqui. Bom, aqui a gente testa os lubrificantes produzidos para ver se eles estão dentro do padrão de qualidade exigido. Nós estamos aqui, por exemplo, ensaiando os óleos no viscosímetro automático. Quer dizer que para cada tipo de lubrificante tem um ensaio diferente? Isso, claro. Veja bem, deixa eu te mostrar aqui. Os lubrificantes não são uma coisa só. Existem vários tipos, em forma de graxa, e esses aqui, tipos de óleos. Por exemplo, esse mais viscoso, esse menos viscoso. A grafita é um lubrificante, a parafina também. Então existem vários tipos. E para cada um desses lubrificantes existe um ensaio específico. Mas a gente pode dizer que um bom lubrificante tem certas características comuns. É isso mesmo. Então preste atenção e guarde bem. Um bom lubrificante tem que manter separadas as superfícies durante o movimento, ser estável nas mudanças de temperatura, não pode atacar, ou seja, corroer as superfícies metálicas e deve manter limpas as superfícies lubrificadas. Mas independente de como for montado o sistema, uma parte sempre vai continuar a raspar na outra. Mas por isso que existe uma espessura ideal para a película lubrificante. Dá uma olhada aqui.
Observe a altura de uma das partes rugosas que estão em contato, H1. H2 é a altura da outra parte áspera, essa aqui. H é a distância entre as duas partes. Nesse caso, a espessura ideal da película lubrificante tem que ser tal que preencha esse espaço todo aqui. Ou seja, H maiúsculo é igual a H1 mais H2 mais H. E de acordo com a espessura da película lubrificante, o atrito pode ser atrito limite, atrito misto e atrito fluido. Atrito limite, atrito misto, atrito fluido. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Lubrificação por atrito limite é quando a espessura do lubrificante é muito fina e as partes ásperas das peças se encostam. Lubrificação por atrito misto é quando a espessura do lubrificante é maior e mais consistente, mas ainda assim as peças se tocam quando elas se movimentam. Lubrificação por atrito fluido é quando a espessura do lubrificante é maior que a aspereza das superfícies, e aí ele separa completamente as peças umas das outras. Titão, quando ocorre o atrito fluido, a gente chama de lubrificação hidrodinâmica. E aí, nesse caso, a resistência ao movimento não vai mais depender do atrito entre as peças, mas sim da viscosidade do lubrificante. Os lubrificantes podem ser líquidos, pastosos e sólidos. Líquidos, como esses óleos aqui, pastosos, como as graxas, e sólidos, como a grafita e a parafina. Os lubrificantes podem ser de origem orgânica, extraídos de animais, de vegetais, como este óleo de oliva, ou de origem mineral, normalmente extraídos do petróleo. Além desses lubrificantes, existem os óleos sintéticos, os lubrificantes à base de grafita e aqueles feitos com a mistura dos óleos minerais com os orgânicos. E você sabia que, em certos casos, a gente pode até lubrificar com água? Obrigado, Gilson. Calorzinho aqui tá brabo, gente. Mas vamos lá. Óleos minerais. Eles são muito usados porque eles são baratos e oxidam pouco. Eles vêm principalmente do petróleo, não é, Gilson? Eles são extraídos principalmente do petróleo e, em menor escala, do carvão, da pedra lignita e do xisto betuminoso. E eles podem ser classificados de diversas maneiras, não é? Isso mesmo. No caso dos óleos lubrificantes, a classificação mais utilizada é pela viscosidade. E como é essa classificação pela viscosidade? São duas: o grau de viscosidade da SAE e da ISO. O ISO é usado para a classificação dos óleos lubrificantes industriais e SAE para os óleos lubrificantes de automóveis. O que é viscosidade do óleo? É essa propriedade aqui. No caso do óleo utilizado em fusos, ele deve ser de alta fluidez. O óleo utilizado em máquinas, de média fluidez. E para câmbios tem que ser de baixa fluidez. Eles têm viscosidades diferentes. Vamos ver? Gilson, mas tem também as graxas minerais, não é? É isso, só que no caso das graxas, a classificação é feita segundo sua consistência, nos moldes propostos pelo NLGI, Instituto Nacional de Graxas Lubrificantes dos Estados Unidos. As graxas lubrificantes, em comparação com os óleos minerais, têm maior consistência plástica. Elas são produtos obtidos com a combinação de um líquido lubrificante e de um espessante. Normalmente, o líquido lubrificante utilizado é o óleo mineral e o espessante são sabões metálicos à base de sódio, cálcio, bário, lítio e alumínio. Além das graxas lubrificantes, existem as graxas especiais, que são feitas de acordo com a sua utilização ou aplicação. Agora vamos falar sobre os óleos orgânicos. Os óleos orgânicos têm alta capacidade de lubrificação, mas envelhecem muito rápido. Eles ficam resinosos, espessos e se oxidam muito fácil. Por serem muito caros, raramente são usados na indústria. Além dos óleos minerais, das graxas e dos óleos orgânicos, ainda existem as misturas de óleos orgânicos com óleos minerais, os lubrificantes sintéticos e os lubrificantes grafíticos. Fique por dentro.
A graxa é mais usada na lubrificação das partes da máquina que vão ficar expostas às substâncias do ar, à poeira, como por exemplo a escavadeira, ou quando vão ficar expostas ao aquecimento, como é o caso do laminador. Enfim, onde o uso do óleo não é eficaz. Mas não seria por causa da tendência que o óleo tem em escorrer? A graxa não escorre. O óleo titão, ele é mais usado na lubrificação de máquinas com mecanismos mais rápidos, delicados, máquinas a vapor, motores de combustão interna. Mamãe, tudo bem, Silva, tudo bem. Mas eu queria saber quando é que eu uso um tipo de lubrificante adequado para uma determinada máquina. Profissionais técnicos, mecânicos, engenheiros, pesquisadores fizeram vários testes e observaram qual o melhor lubrificante para os diversos tipos de máquinas e para o trabalho em determinadas condições de temperatura e atrito. Todas essas observações foram reunidas em tabelas. Para saber essas informações, basta consultar o seu livro de estudos. Titão, que tal uma limpada geral na máquina e avisar que já pode ligar? Deu para perceber que uma má lubrificação pode causar um problemão. É verdade. Um profissional da mecânica deve saber bastante sobre lubrificação. Tá? O desgaste de uma máquina mal lubrificada é muito grande. E você aí em casa, enquanto a gente liga a máquina aqui, que tal você se ligar na revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você pôde conhecer os tipos de atrito presentes na lubrificação. Viu também que a lubrificação é fundamental para o funcionamento das máquinas porque reduz o atrito. Você também ficou sabendo que os lubrificantes podem ser líquidos, pastosos ou sólidos e podem ser de origem orgânica ou mineral. Que os óleos minerais são basicamente extraídos do petróleo e que sua viscosidade varia de acordo com o que vai ser lubrificado. Viu ainda que existem os óleos orgânicos que são bons, mas muito caros, e que envelhecem rapidamente. Que existem as misturas de óleos minerais e orgânicos e que existem os lubrificantes sintéticos e grafíticos. Finalmente, viu que para escolher um lubrificante é preciso levar em conta suas características. A lubrificação é um assunto muito importante e não para por aqui. Você tem que conhecer os vários aspectos da lubrificação. Tipos, quantidade de óleo, períodos de lubrificação, procedimentos anteriores e posteriores à lubrificação. Por isso é que esse assunto vai continuar nas próximas teleaulas. Até lá!